como nós estamos no mês das mulheres, então hoje a gente vai falar sobre duas mulheres na mesma história que conta sobre duas mulheres que se encontra ali em Juízes 4. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, Juízes 4, vamos fazer uma oração e que o Senhor fale conosco através dessa palavra. Amém? Jesus, nós te agradecemos. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que essa palavra, Senhor, ela possa ser uma palavra frutífera, que tudo seja para sua honra, glória e louvor. Nos dê agora sabedoria e entendimento do alto céu, Senhor, e que possa, Senhor, ser como uma semente em nossos corações. Fala conosco nessa noite, no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém? Então, Juízes 4, a gente vai ler alguns versículos. É uma história que tem alguns versículos grandes, né? Tem bastante versículo. Então, para a gente reduzir um pouquinho o nosso tempo, a gente vai ler alguns versículos, ok? Então, Juízes 4, a partir do versículo 3, diz assim: Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, e durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Versículo 4. Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e lhe disse: O Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem: Vá e reúna os seus homens no Monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Cícera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você junto ao ribeiro de Quizon, com os seus carros de guerra e as suas tropas, e eu o entregarei nas suas mãos. Então Baraque disse a Débora: Se você for comigo, irei, mas se você não for comigo, não irei. Agora vamos lá para o versículo 18. Diz assim: Jael saiu ao encontro de Cícera e lhe disse: Entre, meu senhor, entre na minha tenda, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e ela pôs sobre ele uma coberta. Amém? Até aqui. Bom, então eu acredito que você já tenha ouvido falar sobre a história de Débora. E Débora era uma profetisa e juíza. E ela as pessoas vinham até ela debaixo de uma palmeira, acho muito interessante isso, né? Debaixo de uma palmeira, e as pessoas vinham apresentar várias questões para ela, e ela ali dava, né, as soluções como uma juíza, o que cada um poderia fazer diante daquela situação. E o mais interessante é que o pessoal aqui, os filhos de Israel, eles estavam clamando ao Senhor, porque havia um homem chamado Jabim, ele tinha muitos carros de guerra, e ele estava oprimindo os filhos de Israel, oprimindo severamente, assim. E ele tinha um comandante chamado Cícera. E aí o povo começou a clamar ao Senhor, pedindo por justiça, pedindo para que o Senhor, né, ouvisse a oração deles. Só para contextualizar, o livro de Juízes, todas as vezes o povo de Israel pecava, fazia mal que era aos olhos do Senhor, e aí o Senhor toda vez escutava um clamor, levantava um juiz para julgar aquele povo, para ajudar aquele povo. E aí quando aquele juiz morria, o que eles faziam? Fazia tudo que era mal diante do Senhor, e aí Deus levantava mais um juiz. A gente pode ver aqui a misericórdia do Senhor, né? Que ela se renova a cada manhã. Então, mesmo a gente sendo pecadoras, falhando, o Senhor continua sendo bom, continua nos ajudando, né? Nos dando a sua misericórdia todos os dias. E aí a gente já pode ver como o Senhor é bom. E aí, então, tinha esse homem que estava governando e estava oprimindo o povo demais. Então, eles clamaram. E aí, Débora chega para Baraque e fala assim para ele, ó, vá, reúna os homens e o Senhor vai entregar nas suas mãos o exército, né, de Cícera, e nós vamos vencer pelo nome do Senhor. Mas Baraque, eu acho que ele estava com um pouco de medo, ele falou assim, olha, Débora, se você for, eu vou, mas se você não for, eu não vou. E aí é muito interessante que ela, como mulher, vai para essa guerra de frente e ela fala para ele, ó,
tudo bem, a gente vai, mas o Senhor vai entregar Cícera, esse comandante mau, nas mãos de uma mulher. Então, ela, como mulher, vai com Baraque, vamos lutar por uma nação, vamos clamar por uma nação. E é muito interessante aqui a gente analisar isso, que como eles, a Bíblia inteira a gente pode ver, né? Deus levantando pessoas para lutar por uma nação, para clamar por uma nação. Então a gente vê homens e mulheres, por exemplo, Moisés. Moisés foi, Deus falou: ó, você vai libertar o povo de Israel. E aí Deus levanta um homem para amar uma nação. E isso é maravilhoso demais. Como Deus pode nos despertar para isso, né? Para amar a nossa nação e também outras nações. E aí, continuando a história, eles vão para a guerra, vão e lutam, e aí eles vencem todo o exército. A palavra diz que eram muitos homens, era 10 mil homens o seguiram, e o Senhor derrotou Cícera e todos os seus carros de guerra e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque, e Cícera saltou de um carro e fugiu a pé. Então ele acabou com todo mundo, mas Cícera, aquele que precisava morrer, fugiu. E aí que entra a história de outra mulher na mesma palavra. Quando Cícera estava fugindo, a palavra diz que Jael, essa mulher, foi ao encontro dele e falou: Meu senhor, entre aqui na minha tenda, né? Que eu vou te ajudar a fugir, a escapar. E é muito interessante que Cícera, ele entrou nessa tenda porque ele tinha paz com o povo de Jabi, né? De Jabi não, desculpa, gente, de Jael. Ele tinha paz com esse povo, com o povo dela, então ele entrou na tenda dela. E aí, Jael, muito esperta, coloca ele coberto, escondeu ele, né, para ninguém descobrir. E aí ele pede um pouco de água para ela. E o que que ela faz? Ela pega um odre de leite, um pouco de leite, e dá um pouco de leite para ele. E cobre ele de volta. Enquanto ele está ali coberto, Jael, muito esperta, vai, pega uma estaca da tenda e um martelo e finca na cabeça de Cícera. Então ele morre. E aí, quando o Baraque vai encontrar, Jael fala para ele: Ó, vem ver aqui quem você está procurando. E ele vê o homem que estava mais duramente fazendo as pessoas assim sofrerem, estava morto perante os olhos dele. E naquele dia, Deus humilhou Jabim, o rei, né, que perseguia Israel, e matou o seu comandante cruel, que era Cícero. E é muito interessante, enquanto eu estava lendo essa palavra, quantas coisas que a gente pode aprender. Até tem um capítulo, que é o capítulo 5, depois você pode ler com calma, que ele é um capítulo lindo, é o Cântico de Débora, então depois leia muito ele, porque ele é maravilhoso. E principalmente o versículo 12, se você puder abrir aí, Juízes 5, versículo 12, diz assim: Desperte, Débora, desperte, desperte, acorde, entoe um cântico, levante-se, Baraque, filho de Abinoão, e leve presos os que o prenderam. Então o Senhor estava dizendo para Débora: Débora, desperte. E é muito interessante que ela, como mulher, ela era uma profetisa. Então ela profetizou dizendo assim: Deus vai libertar o meu povo, Deus vai sarar, né, a minha terra. Então, o jeito que ela ia ali lidando com a situação, ela estava sensível à voz do Espírito Santo, ela estava sensível à voz de Deus diante daquela situação. Vocês imaginam, era uma juíza com um monte de questões para resolver. E aí ela para tudo e ela ouve a voz do Senhor falando: chama Baraque e vamos resolver a situação. E muitas vezes a gente tem que ter cuidado com os ruídos que nos atrapalham de ouvir a voz de Deus. Talvez se Débora não tivesse parado para ouvir a voz de Deus, a palavra não fala que ela, nossa, foi ali para um canto e ouviu para ouvir a voz de Deus. Não, em nenhum momento ela fala isso, mas a gente consegue discernir como ela estava sensível à voz do Senhor, porque diante de toda aquela situação, ela estava ouvindo: Deus quer libertar o meu povo. E eu vou ser uma mulher que vou me posicionar diante disso. Então, o primeiro ponto que a gente pode aprender aqui é que a gente precisa ser como Débora. A gente precisa profetizar diante das situações e estar sensíveis à voz do Senhor. Então, como profetizar, né, diante das situações?
é dizer, Senhor, eu profetizo que as bênçãos do Senhor vão vir sobre a minha vida, eu profetizo que aquela nação vai ser curada, eu profetizo que aquelas pessoas serão curadas, e estar sensíveis à situação do Senhor, aquilo que o Senhor está fazendo para este tempo e para essa nação. Algo que me chamou muita atenção, que o Senhor tem ministrado muito ao meu coração, é que às vezes a gente fica tão presa a nós mesmos, sabe? Para aí para pensar, quantas vezes você apresenta ao Senhor tantas orações, e aí você pede, Senhor, eu quero isso, Senhor, faz isso, faz a sua vontade sobre a minha vida, tal. E muitas vezes a gente esquece de orar por pessoas necessitadas, pessoas até mesmo da igreja, pessoas que estão lá fora em outra nação, sofrendo pelo evangelho, e a gente não está sensível a isso. Olha o que Deus fez com uma mulher e olha o que Deus não pode fazer com a gente. Deus pode nos posicionar, nos colocar e dizer: olha, vocês precisam clamar por a sua nação, vocês precisam profetizar pela sua nação e, e pedir para o Senhor: Senhor, me dê um amor pela minha nação e por outras, porque é muito importante, a gente precisa amar isso, amar onde Deus nos colocou, a estação que Deus nos colocou, para dizer, Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor me levar para profetizar, para falar do seu amor, mesmo aqui no bairro do lado, eu irei, sabe? E dizer, não ficar somente em quatro paredes, porque Débora poderia ficar ali, debaixo da palmeira, como a palavra diz, né? Ali, quietinha na dela, ajudando as pessoas, servindo as pessoas, e lógico, era um privilégio, o Senhor usava a vida dela ali, mas ela falou assim: não, eu vou me colocar ali onde o Senhor quer me colocar. E ela saiu do conforto. E a gente precisa sair do conforto, sair deste lugar de tá tudo bem aqui, tá tudo bem. Todo domingo eu ir na minha igreja, louvar ao Senhor, buscar ao Senhor, tá tudo bem. Ótimo, maravilhoso. Mas e durante a semana? O que nós temos feito? Será que nós temos falado do amor de Jesus? Será que nós temos sido pessoas abençoadas de abençoar outras pessoas? Uma, uma situação que aconteceu foi semana passada. Foi muito interessante, ler. Está realmente sensível à voz do Senhor. A Ká nos indicou um livro que chama Celebrando a Disciplina, Celebração da Disciplina. E aí eu estava lendo e ele fala sobre a oração, né? A disciplina da oração. E ele fala muito sobre orações expressas. Então, por exemplo, o autor, né, conta que ele estava num ônibus e aí ele começou a ver as pessoas e orar por aquelas pessoas mentalmente, tá? Na mente, por aquelas pessoas no ônibus. Então ele começava a dizer: Senhor, eu profetizo em nome de Jesus alegria sobre essa pessoa. Alegria em nome de Jesus, que se ela estiver triste, que o Senhor dê alegria para ela. E aí as pessoas, ele falou que às vezes acontecia da pessoa virar para ele e dar um sorriso do nada. Então ele sentia ali, nossa, realmente a alegria do Senhor entrou na vida daquela pessoa. E aí eu falei assim, bom, vamos fazer esse teste. Eu quero ver, né? Eu sou assim, vamos ver se dá certo. Aí estava no ônibus, né, pensando. Aí daqui a pouco eu vi uma moça que ela tava, desde a hora que eu entrei no ônibus, ela tava tentando carregar o bilhete dela, bilhete único. E aquele negócio, para quem mora em São Paulo, sabe que só pela graça de Deus que às vezes não carrega, e a pessoa às vezes, coitada, sofre. E tem cobrador que fica ali insistindo, falando, não, vai dar certo, você vai conseguir. Então ela ficou ali, e ela tentando, 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 e eu já, tipo assim, meu Deus do céu, coitada. Aí eu lembrei, aí eu comecei a falar, Senhor, em nome de Jesus, que esse bilhete único passe. Deus, em nome de Jesus, que esse bilhete único passe. E eu comecei a orar em nome de Jesus, e olhando, daqui a pouco só, pipi. Aí ela olhou pra moça, tipo, passou. Eu falei, glória a Deus, tipo, eu nem conhecia a moça, mas eu estava ali orando por ela. E não, isso não é para falar, nossa, que, né, para minha glória, não, para a glória do Senhor. E a gente pode fazer isso, a gente pode ser como Débora, se posicionar e olhar para as pessoas e falar, Senhor, o que essa pessoa está precisando? Eu vi até um testemunho esses dias, uma moça falando que às vezes as pessoas passam por ela e ela fala, Senhor, o que o Senhor quer me usar para falar com essa pessoa? Porque às vezes elas estão precisando e a gente muitas vezes só está no nosso conforto. E aí, então a gente precisa ser como Débora, sair do nosso conforto. Amém, igreja? Tá tudo bem? Glória a Deus. Então vamos lá. Então o primeiro ponto é Débora profetizou, ajudando as pessoas, saiu do conforto dela e esteve sensível à voz do Senhor.
Segundo ponto é que Débora confiou no Senhor. Perante aquela situação, ela falou: não, eu confio no meu Deus. O meu Deus vai libertar o meu povo. E Deus levantou Baraque, e Deus, através dela, profetizou que seria uma mulher. Então, confie no Senhor que tudo vai dar certo. Então, se ele te mandar fazer alguma coisa, confie, vai dar certo. Terceiro ponto, sobre Jael, que ela se posicionou diante da situação. E a gente precisa se posicionar. Seja dentro de casa, diante de uma situação, meu Deus, a situação tá muito difícil. Financeiramente, por exemplo, nossa, meu Deus, eu não vou conseguir pagar essa conta. Como eu preciso me posicionar? Deus, o Senhor vai mandar um maná do céu e eu vou pagar essa conta no nome de Jesus. E a gente pode ouvir muitos testemunhos. Eu acredito que você já ouviu algum testemunho de alguém falando que Deus multiplicou, deu certo e a pessoa conseguiu pagar aquela conta ou fazer algo porque ela se posicionou. E como se posicionar? Oração. Intimidade com o Senhor para estar sensível àquilo que ele fala. Então, se posicione como Jael. O que ela fez? O inimigo está deitado na minha frente. Ah, eu vou deixar ele aí. E aí ele poderia acordar, porque eu não sei, talvez o leite tenha deixado ele um pouco com sono, não sei. Mas são conclusões que a gente pode tirar. E aí ele estava ali dormindo. O que ela fez? O inimigo está deitado aqui. Qual o meu posicionamento diante disso? É deixar o inimigo fazer a festa? Não, é me posicionar. Eu vou fincar mesmo a espada na cabeça dele e vou vencer essa guerra. Então, a gente não pode deixar o inimigo tomar espaço. Muitas vezes o inimigo tá assim, ó, rodeando e a gente tá ali, ó, quietinha, de braços cruzados. E o que o Senhor tá falando? Filha, ora, se posiciona, olha a situação. Ai, mas tá tudo bem, é desse jeito mesmo, acontece mesmo. Não. Qual o seu posicionamento? É deixar a vontade de Deus se cumprir. E eu ouvi uma frase esses dias de uma moça que ela disse assim, que as pessoas passam assim pela nossa vida, a gente está vendo pessoas no decorrer do nosso dia e que tem pessoas indo literalmente pro inferno na nossa frente. A gente está assim, ó, parada e as pessoas estão indo pro inferno. Essa é a palavra de hoje. Tome posicionamento. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã aquilo que Deus está colocando na sua mão hoje. Olha o que Deus tem feito através da sua vida e fala, Senhor, como eu posso ajudar as pessoas? Seja, gente, tem muitas pessoas que, tudo bem, eu não posso ser uma missionária, eu não posso ir em outra nação pregar o evangelho porque eu trabalho, eu tenho uma vida, ok, amém. Deus preza muito pelo serviço, Deus preza muito por este momento de cada pessoa, né? Digno é o trabalhador do seu salário, mas se você não pode viajar, falar do amor de Jesus para outra nação, fale nas redes sociais. E se também você falar, eu não tenho esse. Gente, através do seu dinheiro, alguma coisa, oferte na vida de alguém, oferte em alguma missão, que seja você olha e fala, meu, isso é genuíno, isso é muito bom, tem feito muitas coisas. Você também pode ser uma missionária que ajuda financeiramente outras pessoas. Seja vidas que estão ali na rua precisando tanto do amor de Deus, às vezes através de uma palavra, cartão até de evangelização. Eu vejo pessoas que escrevem alguns recadinhos e mandam para outras pessoas e como aquelas pessoas são impactadas. Então, hoje o Senhor está falando para a gente que a gente precisa se posicionar e não deixar para amanhã aquilo que a gente pode fazer hoje. Então, que você, na sua oração, neste momento, antes da gente fazer alguns pedidos de oração, eu quero orar a respeito disso e que a gente venha orar e falar, Senhor, que eu seja como Débora, que eu seja como Jael. Deus, aquilo que eu preciso fazer hoje, eu quero fazer. Aquilo que o Senhor está me mandando fazer, eu quero me posicionar. Eu não quero ter o medo, porque às vezes a gente tem medo, né? Falar, ai meu Deus, será que é da vontade de Deus? Faça um jejum, faça algo para o Senhor confirmar no seu coração se isso é para você. Então, neste momento, feche seus olhos. Vamos orar, tem um período. Aí na sua casa também ore. Peça para o Senhor aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, aquilo que você fala, Senhor, eu não consigo me posicionar, eu não consigo fazer, eu não tenho forças. Que em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa nos dar força, que nós venhamos ser como Jael, Senhor, que nós venhamos ser como Déboras nessa estação, nessa nação, nesse
tempo, Senhor, que nós possamos nos posicionar. Tira de nós o nosso medo, Senhor, a nossa angústia. Senhor, não nos deixe, ó Pai, ficar olhando para nós mesmos somente, dizendo, está tudo bem aqui, eu estou no conforto. Não, Senhor, nos tire desse conforto, Senhor. Nos tire desse lugar de medo, Senhor. Nos tire desse lugar, Senhor, que a gente fala que a gente não consegue, mas o Senhor é quem nos capacita, é o Senhor que estende a mão e nos diz, não temas, eu vou estar com você, eu vou usar os seus lábios, eu vou usar suas mãos, eu vou usar aquilo que eu te dei para fazer a minha vontade na sua vida. Por isso, Senhor, nos posiciona. Nos faz, Senhor, andarmos nesse lugar de descanso, mas saber, ó Pai, que o Senhor está nos tirando da caverna, está nos levando para lugares altos em Ti. Não, Senhor, não permite, Pai, que nós venhamos desanimar, mas que venhamos permanecer em Ti. Nos perdoa, Senhor, se muitas vezes somos falhas, Senhor. Nos perdoa, Senhor, se muitas vezes não nos posicionamos diante dessa situação, Senhor. Mas que venhamos dizer: eis-me aqui, Deus, eis-me aqui. O que precisar fazer, Senhor, para que eu não venha olhar somente para mim, mas olhar para aquilo que o Senhor quer fazer através de mim. Faça a sua vontade, Jesus, resplandecer sobre as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém? Glória a Deus. Se alguém quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu vou falar rapidinho. Palavra maravilhosa, nossa, muito impactante. Glória a Deus pela sua vida. E o que me chamou bastante atenção é que Débora não fez nada sozinha, né? Ela sempre estava em unidade, sempre fez tudo com alguém. E como é importante, né? A gente precisar e ter esse olhar que não estamos sozinhos. Que a gente precisa sempre do outro para conseguir alcançar algumas coisas. E até às vezes na dificuldade, a gente precisa desse suporte. E falar para alguém, olha, eu não consigo orar sobre isso, nessa minha área, eu vejo que eu não consigo avançar, não consigo crescer. Compartilhar isso, né? Mostrar aquilo que a gente é frágil para o outro, porque eles venceram porque eles estavam em unidade. Então, como é bom contar com o outro, né? Como é bom poder ter aqui esse grupo, da gente compartilhar, da gente crescer. Então, isso me chamou bastante atenção, sair desse conforto e também olhar bastante para o próximo. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. É isso aí, ela nunca estava sozinha, né? E foi o que Deus fez ela avançar. Eu só quero falar que foi bênção demais. Deus falou muito, muito comigo. Glória a Deus. Senti muito temor de Deus, assim, tudo isso, em todas essas palavras. Eu acho que isso é algo que Deus tem trazido para nossa geração, que é um momento de despertar, né? Ultimamente eu tenho recebido todas as vezes que eu vou orar e fica isso na minha cabeça. Deus está com pressa, Deus tem pressa, Deus tem pressa. Porque ele está voltando e as filhas dele, os filhos, precisam se levantar. E essa palavra, nossa, eu sinto que é uma mensagem de Deus para nossa geração mesmo. É algo assim, desperta, acorda, acorda. Eu quero que você se coloque, se posicione nesse campo de batalha e lute, né? E hoje tantas coisas na nossa vida tiram a gente do foco, tantas coisas. Eu falo por mim mesma, vem esse desejo e aí daqui 2 dias eu já estou em outro foco, já estou com outra coisa, e na verdade isso tem que estar queimando diariamente no nosso coração, né? Para que isso surta efeito, que nem a Rê falou, não faz amanhã, é hoje, o que eu posso fazer hoje, e até mesmo, às vezes você está no seu trabalho, você não consegue ir a um lugar, mas você está no seu trabalho, e é uma questão de ousadia, de falar, fulano que trabalha com você, posso orar por você? Né? E você não precisa ter uma palavra específica, mas uma oração, ó, uma palavra de Deus para alguém, isso já transforma, isso já aproxima mais a pessoa de Deus. Então, nossa, bênção demais, e glória a Deus pela sua vida. Amém, glória a Deus. É isso aí. Não deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje, né? Glória a Deus. Alguém mais quer falar? Amém, então.